Prezados irmãos e irmãs, casais que estão participando aí do retiro, promovido pela pastoral familiar da nossa paróquia, o texto do Evangelho desse 14º domingo do tempo comum, nos mostra um pouco um aspecto que nunca pode ser esquecido da nossa vida de igreja, nós que pertencemos a uma comunidade, os agentes de pastorais e movimentos, que diz respeito a uma missão. Veja que hoje o texto começa dizendo que Jesus escolheu 72 discípulos e os enviou 2 a 2 à sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio deveria ir. Aqui já vem um grande ensinamento. Antes de enviar esses 72 discípulos a todos os lugares onde Jesus deveria ir, por isso que o padre sempre fala, né? O sacerdote não consegue ir em todos os lugares. Mas a igreja, ela se faz presente em todos os lugares, através de quem? Dos seus leigos. Se Jesus enviou pessoas nos lugares onde ele deveria ir, por que que nós não devemos ir também? Mas antes de enviar esses 72 discípulos, Jesus já havia escolhido 12. Veja a pedagogia de Jesus. Jesus escolhe 12, não foi ele quem escolheu, quem ele quis. E segundo nós conhecemos, não era nenhum melhor que o outro antes, acho que era um pior que o outro. É verdade. Pessoas simples, não era nem um santinho, não. Se tornaram, com a graça de Deus, se tornaram grandes homens, grandes santos, mas não era, Jesus não chamou os melhores, chamou aqueles que tinha, e os tornou melhores. Jesus escolhe primeiro 12, mas já não manda eles em missão, vem aqui, você vai lá, não, para aí. Antes de ir em missão, eles ficaram com Jesus, quanto tempo? Vocês lembram? Os apóstolos permaneceram com Jesus, aprendendo durante quanto tempo? Diga aí. 3 anos, não foi? 3 anos. Ficaram na escola de Jesus 3 anos. Também aqui, um outro ensinamento. Porque não é para evangelizar de qualquer jeito, de qualquer modo, não. Precisa ter um conteúdo, uma mensagem, um jeito, um modo. Primeiro eles fizeram uma experiência de Deus na vida deles. Por isso esses 3 anos para aprender com o Mestre, para estarem com Ele. Depois de 3 anos é que eles foram enviados, e hoje a lista é ampliada, né? Jesus envia 72 discípulos à sua frente, nos lugares onde, como se ele dissesse, olha, você vai até aquele lugar que eu deveria ir, mas você estando lá é como se eu lá estivesse. E nunca envia sozinho, envia 2 a 2. Diz o ditado que uma andorinha só não faz verão, né? É verdade, uma andorinha só não faz verão. A igreja não caminha sozinha. Por isso que nós temos que unir as nossas forças, as pastorais e movimentos, por exemplo. Nosso arcebispo esteve aqui quinta-feira e frisou muito, né? Cuidado com aquelas particularidades, aqueles preciosismo, né? Todas as pastorais, os 2 bispos frisaram,
e movimentos são importantíssimas e devem trabalhar unidas. Não existe a pastoral melhor, mais importante. Ele fez muita questão de falar isso, porque é um problema sério que nós enfrentamos em todas as paróquias, né? Fechamentos, grupinhos, panelinhas, o padre fala muito, eu sei que tem gente que não gosta, mas eu falo. Aí que eu falo, né? Porque tem muito, né? Se você não gosta, problema teu. Uma igreja que saiba dialogar, que saiba dividir tarefas, que saiba acolher e valorizar os carismas e dons que Deus deu a todos, em vista da missão e do bem comum. Enviou, e olha no contexto, né? Jesus envia e diz, olha, a missão de vocês não vai ser fácil. Não pense que vocês vão ser recebidos com tapetes vermelhos. Alguns lugares vocês vão ser bem recebidos. Olha, vos envio como ovelha no meio de lobo. Pergunto, a ovelha se sente segura perto do lobo? Não. O lobo ameaça. O lobo é perigoso. E Jesus disse, vos envio como ovelhas no meio de lobos, mas não tenhais medo do lobo. Estarei convosco todos os dias. O que sustenta na missão é a certeza da presença de Deus que envia. É nele que nós devemos confiar. Os desafios, as dificuldades, por isso ele fala, no lugar que vocês entrar, vos darei poder para curar os doentes, perdoar os pecados. Se impuserem as mãos sobre as pessoas, elas ficarão curadas, né? Vos dei poder sobre toda a força do inimigo e nada vos poderá fazer mal. Lugar onde vocês forem recebidos, dizei a paz esteja nessa casa. Se não vos receberem, sacudi a poeira. Que Jesus não era tão mansinho assim como nós pintamos, né? É gente boa, mas quando precisava descer o chicote, aliás, ele até fez isso. E até acho que deveria ter feito mais vezes ainda, né? Acho que fez é pouco. Se ele voltasse hoje, talvez ia faltar corda para fazer chicote. Ah, ia. Com certeza ia. Vos envio uma igreja que é desafiada. A fé não é ficar dormindo. A fé é dinâmica. A fé é testemunho. A fé é levar a minha experiência de Deus ao meu irmão. E é trazer o irmão que está longe de Deus para ele. Eu me alimento da Eucaristia, as missas que nós participamos, as tantas rezas, centena, novena, trezena e milhar, sei lá, né? É para quê? Para que nós possamos ser no mundo testemunhas de Jesus, para fortalecer a nossa fé, mas uma fé viva, lá fora, dialogando com esse mundo, que cada vez mais se afasta de Deus. Não perdendo a nossa fé, que também nós às vezes somos meio que tentados a desanimar e a desistir, por que não? E no final do Evangelho, né, diz que os 72 voltaram contentes da missão, mas não é pelo sucesso da missão. Eles disseram, Senhor, até os demônios, né, nos obedecem por causa do teu nome. E eles estavam contentes, porque até o capeta, o demônio é o capeta, viu? Obedecia, e Jesus disse, contudo, não vos alegreis, porque até os espíritos maus vos obedecem. Antes ficai contentes, felizes,
porque os vossos nomes estão escritos no reino do céu. Essa é a alegria. Não é tanto o sucesso da missão. Que bom que a missão deu certo, que bom que as pessoas, mas não só isso. A nossa alegria, a alegria deles ficarem contentes também por isso, mas não só por isso. Ficar contentes porque o nome de vocês está escrito no céu. Tem um santo que diz que todos aqueles que ensinam as pessoas a amar a Deus, a procurar Deus, com as palavras e com o testemunho, são como as estrelas que brilham no reino, as estrelas que brilham no céu. E os nomes, vossos nomes estão escritos no céu. Essa missão de ser missionário, Deus deu a todos. É a igreja que é chamada a ser missionária. Não é só o padre, o papa, o bispo. Não. Todo batizado, todos nós. Claro, cada um segundo o seu estado, sua vocação. Do padre a gente espera mais, né? Do bispo, do papa. Jesus mesmo falou: a quem mais foi dado, mais será exigido, e mais foi ele que falou. Ele já falou isso. Mas não é só para esses, não. Todos vocês, todos nós. Quem é casado, dando testemunho do bom esposo, uma boa esposa, na vivência do matrimônio, sendo sal e luz no mundo, evangelizando a família. Hoje, o lugar mais propício para a evangelização é a própria família. Você que é pai e mãe sabe muito bem o que o padre está falando. Ainda mais no mundo em que nós vivemos, né, onde as pessoas meio que viraram as costas para Deus. E não é incomum a gente ver dentro da própria família pessoas divididas, às vezes até inimigas umas das outras, morando, o inimigo que mora debaixo do mesmo teto, e alguns até de repente dormem até na mesma cama, não, capaz, né? Em alguns lugares do Brasil até acontece. Tem até um filme, né? Dormindo com o inimigo. Mas é um filme só, uma bobeira. É um filme. Fantasia. Então pensamos ao Senhor que Ele anime a sua igreja e suscite em nós, né, esse desejo de sermos de fato sinais visíveis, né? Jesus disse: derramarei sobre vós o meu espírito, não para vocês ficar em casa dormindo, mas para que vocês sejam no mundo as minhas testemunhas. Foi para isso que o Espírito Santo foi dado, foi derramado sobre todos nós. Derramarei sobre vós o meu espírito e sereis, é uma ordem que Jesus dá. E hoje é tudo imperativo: ide, anunciai, né? Jesus manda, envia. Uma igreja presente, viva, atuante, que transforma, sal da terra, luz do mundo, fermento na massa, né? Porque ele usa a expressão o fermento na massa. O fermento na massa faz a massa levedar, não é? A massa lá está lá parada, dormindo, quieta. Você coloca o fermento, dali a pouco, quando você vê, a massa quase que triplica de tamanho. É isso, o fermento na massa. O cristão é chamado a ser fermento na massa. Fermento no mundo, na igreja, na sociedade. É isso que Jesus, por isso que Ele enviou. Ide. E não vos preocupeis se vão vos receber bem, vos envio, vocês vão enfrentar dificuldade, rejeição, perseguição, mas os vossos nomes estão. Eu acho que essa palavra é o que nós poderíamos concluir. Que bom saber que os nossos nomes estão escritos no reino do céu, no livro da vida. Diz que todo batizado, quando a gente se batiza, é uma mancha indelével. O batismo imprime caráter.
O batismo e a crisma e a confirmação marcam a alma da pessoa para sempre. Como a ordenação sacerdotal, são os 3 batismos que imprimem caráter. E uma vez recebido, não pode ser repetido. Que é o batismo, a crisma, a confirmação, crisma e o sacramento da ordem. Marcam para toda a vida. Uma mancha indelével que não se apaga. Então, os nomes de vocês, cada um de vocês, dos senhores e senhoras, já está escrito, se você foi batizado e é batizado, o nome de vocês consta lá no livro da vida. Então, que a igreja continue sendo uma igreja, não apenas discípula que segue, mas uma igreja missionária, uma igreja que é desafiada a produzir frutos. É isso que Deus espera de cada um de nós. Foi para isso que Ele chamou os 12, chamou 72 e enviou. E 2 a 2, nunca sozinho. Interessante isso aí. Na vida religiosa também, eu também, quando entrei para o seminário, dos 13 até os 33 anos, eu fui na vida religiosa dos agostinianos, né? E era sempre isso, nunca sozinho, né? 2 a 2, 1 em 3, nunca sozinho. Jesus usou a mesma, sempre enviou 2 a 2, nunca um sozinho, né? Uma andorinha só não faz verão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.